Cheguei em casa mais cedo naquela quinta-feira. Não foi planejado. Minha reunião das 15 horas cancelou em cima da hora. E pensei comigo mesma, que delícia, vou chegar em casa, tomar um banho relaxante, talvez preparar aquele jantar especial que meu marido ama. Estacionei o carro na garagem às 14h22. Lembro do horário porque olhei no relógio pensando quanto tempo teria para me arrumar antes dele chegar. A casa estava em silêncio quando abri a porta. Silêncio demais. Aquele tipo de silêncio que não é vazio, sabe? É pesado, é cheio de algo que você ainda não sabe o que é, mas seu corpo inteiro já está em alerta. Deixei a bolsa na mesinha da entrada, tirei o sapato devagar e foi aí que ouvi a voz dela, minha cunhada, vindo do nosso quarto, do meu quarto. Meu coração começou a bater mais rápido, mas não era medo ainda, era aquela sensação estranha de quando você sabe que vai descobrir algo que vai mudar tudo. Me aproximei do corredor e as vozes ficaram mais claras. Ela estava falando rápido, aquele tom de urgência falso que ela usava quando queria manipular meu marido, e ele estava respondendo com aquela voz de confusão que eu conhecia tão bem. Cheguei até a porta do quarto, que estava semi-aberta, e o que vi me fez parar de respirar por 3 segundos inteiros. Ela estava sentada na minha cama, com papéis espalhados ao redor, o notebook dela aberto mostrando prints de conversas, e meu marido estava de pé, na frente dela, com as mãos na cabeça, completamente desnorteado. Ela estava dizendo, e eu nunca vou esquecer essas palavras exatas. Eu não queria ter que te mostrar isso. Você sabe o quanto dói para mim ver meu irmão sendo traído. Mas olha aqui, olha essas conversas dela com esse tal de Rodrigo do trabalho. Olha os horários, olha o jeito que ela fala com ele. Você acha isso normal de uma mulher casada? E meu marido que jurou me amar e me proteger, estava olhando para aquela tela com uma expressão que misturava dúvida e dor. Naquele momento, algo dentro de mim não quebrou, se endureceu, cristalizou, porque eu finalmente entendi. Depois de 2 anos aguentando insinuações, comentários venenosos disfarçados de preocupação, visitas inapropriadas, mensagens a qualquer hora, interferências em cada decisão nossa, finalmente estava vendo o jogo dela com clareza total. Ela não estava tentando apenas me afastar do meu marido, ela estava tentando me destruir completamente e tinha preparado provas falsas. Tinha fabricado uma traição que nunca existiu. Tinha planejado isso meticulosamente, esperando o momento perfeito para detonar essa bomba no nosso casamento. Minha primeira reação não foi entrar berrando, não foi confrontar na hora. Foi algo muito mais calculado. Recuei devagar, em silêncio, voltei para a sala, peguei meu celular e fiz algo que ela nunca imaginou que eu faria. Tranquei a porta do quarto por fora. Nossa fechadura antiga tinha aquela trava externa que a gente nunca usava, mas que naquele momento se tornou minha maior aliada. Ouvi um "o quê?" surpreso lá de dentro, mas não esperei. Já estava discando. Liguei para o irmão dela. Sim, aquele cunhado que eu mal conhecia, que morava em outra cidade e que só via em festas de família. Quando ele atendeu, minha voz saiu calma, fria, determinada. Oi, Marcelo. Sou eu, a Juliana. É melhor você vir agora. Sua irmã está aqui. Ele começou a fazer perguntas confusas, mas eu continuei. Ela está no meu quarto, com meu marido, mostrando provas falsas de uma traição que nunca existiu, tentando destruir meu casamento. Você tem 20 minutos para chegar aqui ou eu chamo a polícia por invasão e calúnia. A escolha é sua. E desliguei. 5 minutos depois, e isso eu não esperava, a campainha tocou. 5 minutos. Ele não podia ter chegado tão rápido morando a 40 minutos daqui, a não ser que... Abri a porta e entendi tudo. Marcelo estava ofegante, mas não estava sozinho. Tinha uma mulher ao lado dele, bonita, de uns 30 e poucos anos, com uma expressão que misturava raiva e algo que parecia alívio. Juliana? Ele perguntou, e eu só assenti. Essa é a Patrícia, minha esposa. A gente estava vindo para cá mesmo. A gente precisa conversar. Antes que eu pudesse perguntar qualquer coisa, Patrícia deu um passo à frente e falou com uma voz cansada, como se tivesse guardado aquelas palavras por tempo demais. Ela fez a mesma coisa comigo, sua cunhada. Faz 3 anos que ela tenta destruir meu casamento com o Marcelo. Eu sei exatamente o que você está passando agora. E eu tenho provas. Provas de verdade. Naquele momento, com meu marido e minha cunhada trancados no quarto aos berros, pedindo para sair, com 2 praticamente desconhecidos na minha sala, revelando que eu não estava sozinha nessa loucura, com meu coração batendo tão forte que eu conseguia ouvir nos meus ouvidos, eu entendi que essa história não era só sobre mim, era sobre um padrão.
um padrão doentio de uma mulher que não conseguia aceitar que os homens da vida dela, especialmente o irmão, tivessem outras mulheres. E que ela estava disposta a fazer qualquer coisa, inclusive fabricar traições, para manter o controle. Mas ela cometeu um erro fatal. Ela subestimou a mulher que estava tentando destruir, e ela não imaginava que eu não estava sozinha, que tinha outra vítima dela, outra mulher que ela tinha tentado aniquilar e que essa mulher tinha vindo armada com a verdade. Mas antes de continuar, eu preciso fazer um pedido do fundo do coração. Se você está assistindo essa história e sentindo aquele aperto no peito, aquela sensação de que alguém finalmente está contando o que você viveu ou está vivendo, deixa seu like e se inscreve no canal. Cada curtida me mostra que não estou falando sozinha, que tem outras mulheres por aí que entendem exatamente essa dor. E me conta nos comentários, você também já teve uma cunhada manipuladora na sua vida? De que cidade você está me assistindo? Agora vem comigo que a história está só começando, e o que aconteceu depois disso você não vai acreditar. Tudo começou 2 anos atrás, quando eu e Lucas nos casamos. Foi um casamento lindo, simples, mas cheio de amor. Uns 80 convidados, aquele sítio charmoso nos arredores da cidade, luzes penduradas nas árvores, tudo perfeito, quase tudo. Porque desde o dia em que Lucas me pediu em casamento, 6 meses antes da cerimônia, eu percebi algo estranho na irmã dele, Helena. O nome dela é Helena, mas eu mentalmente passei a chamá-la de outras coisas bem menos delicadas com o tempo. Na época do noivado, ela tinha 27 anos, 2 anos mais nova que o Lucas, solteira, morava sozinha num apartamento que os pais tinham dado de presente quando ela se formou. Trabalhava como gerente em uma loja de roupas de luxo, ganhava bem, era independente. Pelo menos era o que parecia por fora. A primeira bandeira vermelha veio quando Lucas me levou para jantar na casa dos pais dele para anunciar oficialmente o noivado. Eu estava nervosa, óbvio. Queria causar boa impressão. Tinha comprado um vestido novo, levado um vinho caro, preparado mentalmente assuntos de conversa. Cheguei na casa deles às 7 da noite. Lucas abriu a porta sorrindo, me puxou para dentro e lá estava a família toda reunida na sala. Os pais dele, super simpáticos, me receberam com abraços calorosos. E Helena, ela estava sentada no sofá e quando me viu entrar, não sorriu, não se levantou, só me olhou de cima a baixo, devagar, avaliando cada detalhe, e depois virou o rosto para o irmão e disse: "Então é essa. Não oi, não prazer em te conhecer, não bem-vinda à família. Só então é essa." Como se eu fosse uma compra duvidosa que ele tinha feito e ela precisasse aprovar antes da troca. Lucas riu sem graça. A mãe dela deu uma bronca leve, o pai mudou de assunto, mas eu senti o veneno. Senti a rejeição. Senti que ia ter problema. Durante o jantar, ela me fez 17 perguntas. Sim, eu contei. Não eram perguntas normais de conhecer a cunhada nova. Eram interrogatórios disfarçados. Você trabalha com o que mesmo? Ah, professora de inglês, que legal. Ganha bem? Seus pais são de onde? Ah, entendi. E eles têm uma situação financeira estável? Você já foi casada antes? Não? Nem noiva? Nossa, o Lucas é seu primeiro relacionamento sério então? Que interessante. Cada pergunta vinha com um sorrisinho que não chegava nos olhos dela, com aquele tom de quem está avaliando se você passou no teste. E eu respondia educadamente, tentando manter a calma, mas por dentro estava cada vez mais desconfortável. Lucas não percebeu. Ele estava feliz, conversando com o pai sobre futebol, comendo a comida deliciosa que a mãe tinha preparado, completamente alheio à sessão de tortura psicológica que a irmã estava me aplicando. A pior parte veio na sobremesa. A mãe do Lucas tinha feito um bolo de chocolate maravilhoso e quando serviu, Helena pegou o primeiro pedaço, provou, fez aquela cara de êxtase exagerada e falou alto para todo mundo ouvir: "Mãe, você é sensacional. Esse bolo está perfeito, igual àquele que você fazia para a Camila. Lembra da Camila, Lucas? Sua ex-namorada? Ela amava esse bolo." Silêncio. Silêncio completo na mesa. Eu olhei para Lucas, que tinha ficado vermelho. A mãe dele lançou um olhar mortal para Helena. O pai pigarreou e mudou de assunto rapidamente, mas o estrago estava feito. Helena tinha conseguido jogar a ex-namorada do meu noivo no meio do jantar de noivado. Tinha conseguido me fazer sentir inadequada. Tinha conseguido deixar todo mundo constrangido. E quando olhei para ela, vi aquele sorriso de satisfação. Ela sabia exatamente o que estava fazendo. No caminho para casa naquela noite, Lucas pediu desculpas. Ela é assim mesmo, meio sem filtro, não leva a mal. Eu disse que estava tudo bem, que entendia,
que não tinha problema, mas tinha muito problema. Porque aquilo não era falta de filtro. Era estratégia, era manipulação, era o começo de uma campanha sistemática para me fazer sentir que eu não era boa o suficiente para o irmão dela, e eu ainda nem imaginava até onde ela estava disposta a ir. Os meses seguintes foram uma montanha-russa emocional. Helena começou a aparecer na vida da gente com uma frequência alarmante. Ligava para o Lucas todo dia, às vezes 2, 3 vezes por dia. Sempre tinha alguma urgência. Lucas, o chuveiro do meu apartamento quebrou. Você pode vir consertar? Lucas, meu carro está fazendo um barulho estranho. Você pode dar uma olhada? Lucas, estou me sentindo sozinha. Podemos jantar juntos hoje? No começo, ele atendia todos os pedidos. Largava o que estava fazendo e ia correndo ajudar a irmã. E eu tentava ser compreensiva. Afinal, família é família, né? Ela morava sozinha, precisava de apoio, era natural que chamasse o irmão. Mas com o tempo, eu percebi o padrão. Os pedidos de ajuda sempre aconteciam quando eu e Lucas tínhamos programado algo. Sempre. Tínhamos marcado um jantar romântico? Helena ligava dizendo que estava passando mal e precisava que ele levasse ela no hospital. Tínhamos planejado um fim de semana só nós dois? Helena aparecia na quinta-feira dizendo que tinha terminado com o namorado e precisava de ombro amigo. Eu e Lucas íamos passar o Natal juntos pela primeira vez? Helena surtava dizendo que a família tinha que estar unida nas festas e que eu não podia monopolizar o irmão dela. Monopolizar. Ela usou essa palavra, como se o homem com quem eu estava noiva, com quem eu ia casar, fosse propriedade compartilhada que eu estava tentando roubar. E o pior é que Lucas não via, ou não queria ver. Toda vez que eu tentava conversar sobre isso, toda vez que tentava mostrar o padrão, ele defendia a irmã. Ela está passando por um momento difícil. Ela se sente solitária. Eu sou o único irmão dela. É normal que ela se apoie em mim. E eu me sentia a vilã, a namorada ciumenta, controladora, que não queria que o noivo ajudasse a família. Então eu engolia. Engolia a raiva. Engolia a frustração, engolia aquela sensação crescente de que estava perdendo uma guerra que ninguém além de mim sabia que estava acontecendo. O casamento se aproximou e as coisas pioraram. Helena se ofereceu para ajudar a organizar. Eu agradeci educadamente e disse que já tinha tudo sob controle. Ela insistiu. Disse que era tradição da família dela, que a irmã ajudasse em tudo, que ela tinha contatos, conhecia fornecedores, podia conseguir descontos. Lucas achou ótimo. Pediu para eu aceitar a ajuda da irmã, que ia ser uma oportunidade de vocês se aproximarem. Cedi. Grande erro. Helena assumiu o controle de metade da organização e transformou aquilo num inferno. Discordava de todas as minhas escolhas. O buffet que eu tinha escolhido não era bom o suficiente. As flores que eu queria eram muito comuns. O vestido que eu tinha provado não valorizava minha silhueta. E sempre fazia esses comentários na frente do Lucas, na frente dos meus pais, na frente de todo mundo, me humilhando sutilmente, me fazendo parecer indecisa e sem gosto. A gota d'água antes do casamento foi a escolha do vestido de madrinha. Eu tinha pedido para as madrinhas usarem vestidos na cor verde água, suave, romântico, combinando com a decoração. Helena apareceu na última prova usando um vestido vermelho, vermelho berrante, decote profundo, fenda até a coxa. Quando questionei, ela disse que verde água não combinava com o tom de pele dela e que ela tinha direito de se sentir bonita também. Tive que brigar, tive que insistir, tive que ouvir ela chorar e fazer cena, até que finalmente ela cedeu. Mas no dia do casamento, adivinha? Ela apareceu com o vestido verde água, mas tinha esquecido a aliança que era responsável por levar, atrasando a cerimônia em 20 minutos. Coincidência? Claro que não. O casamento aconteceu. Foi lindo apesar de tudo. E eu pensei que depois que nos casássemos, com a gente morando juntos, estabelecendo nossa vida, as coisas melhorariam. Pensei que Helena ia entender que o irmão tinha uma vida própria agora, uma esposa, uma família nova, mas eu estava tão errada. Na verdade, foi quando a guerra dela contra mim se intensificou de verdade, porque agora eu não era mais a namorada temporária que talvez desaparecesse. Eu era a esposa, a mulher que tinha oficialmente roubado o irmão dela. E ela não ia aceitar isso sem lutar com todas as armas que tinha. 3 semanas depois do casamento, Helena começou a aparecer no nosso apartamento sem avisar. No começo era, só passei aqui perto e resolvi dar um oi. Depois virou, trouxe aquele prato que o Lucas adora, sei que você não sabe fazer. A seguir foi, vim pegar aquelas coisas que eu tinha deixado aqui,
quando ajudei o Lucas a se mudar, sendo que ela nunca tinha ajudado em mudança nenhuma. Eu estava trabalhando de casa naquela época, dando aulas de inglês online, e ela sabia disso, sabia que eu estaria sozinha. E mesmo assim tocava a campainha, entrava quando eu abria, ficava horas, mexia nas minhas coisas, reorganizava a cozinha do jeito certo, dava palpite na decoração, fazia comentários sobre a comida que eu tinha preparado para o jantar. Nossa, você vai servir isso para o meu irmão? Ele não gosta muito de frango desse jeito, sabia? Ele prefere quando eu faço aquele molho especial. Cada visita dela era uma invasão. Cada comentário era uma alfinetada. E eu, tentando manter a paz, tentando ser a esposa compreensiva, aceitava tudo calada. Até que um dia ela cruzou uma linha que eu nem sabia que existia. Cheguei em casa depois de um dia exaustivo de aulas. Queria só tomar um banho e descansar. E encontrei Helena na minha cama. Na minha cama. Ela estava deitada lá, mexendo no celular, com os sapatos no edredom, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Quando perguntei o que diabos ela estava fazendo, ela olhou para mim com aquela cara de inocente e disse: "Estava cansada de esperar você na sala. Essa cama é tão confortável, né? Foi ideia do Lucas comprar essa? Ele sempre teve bom gosto para essas coisas." Naquele dia, pela primeira vez, eu perdi a paciência. Pedi para ela sair. Não gritei, não fui rude, mas fui firme. Disse que ela não podia mais aparecer sem avisar, que aquela era minha casa, meu espaço, e que eu precisava que ela respeitasse isso. Ela me olhou como se eu tivesse acabado de cometer um crime horrível. Os olhos dela encheram de lágrimas instantaneamente, aquelas lágrimas manipuladoras que eu ia aprender a reconhecer tão bem, e ela saiu dizendo que ia contar pro irmão como eu tinha sido rude e agressiva com ela, e contou. Lucas chegou do trabalho naquela noite já irritado, dizendo que a irmã tinha ligado chorando, dizendo que eu tinha expulsado ela de casa, que eu estava sendo hostil, que ele não entendia por que eu não conseguia me dar bem com a família dele. Tivemos nossa primeira briga séria naquela noite. Eu tentei explicar. Tentei mostrar todos os sinais, todas as invasões, todas as manipulações, mas ele não conseguia ver. Para ele, Helena era a irmã caçula que ele tinha protegido a vida toda, que tinha passado por relacionamentos ruins, que se sentia sozinha. E eu era a esposa ciumenta que não aceitava que ele tivesse uma relação próxima com a família. Dormimos separados naquela noite. Eu no quarto, ele no sofá. E pela primeira vez desde que nos conhecemos, eu me perguntei se tinha feito a escolha certa ao casar com ele. Mas eu amava Lucas, amava de verdade. E não ia deixar a irmã manipuladora dele destruir o que a gente tinha construído. Então mudei de estratégia. Parei de reclamar. Parei de apontar as coisas que ela fazia. Decidi que ia ser tão educada, tão cordial, tão perfeita, que Helena não ia ter munição nenhuma para usar contra mim. Ia matá-la com gentileza, como dizem. Quando ela aparecia sem avisar, eu sorria e oferecia café. Quando fazia comentários venenosos, eu ignorava ou concordava docemente. Quando tentava me humilhar na frente de outras pessoas, eu mantinha a calma e desviava o assunto. Pensei que se eu não reagisse, se eu não desse a ela o drama que ela queria, ela cansaria e pararia. Funcionou. Por um tempo, Helena ficou visivelmente frustrada com minha nova postura. Ela intensificou os ataques, tentou me provocar de formas cada vez mais óbvias, mas eu não mordia a isca. E então, ela mudou de tática também. Se não conseguia me fazer parecer a vilã através das minhas reações, ia me fazer parecer a vilã através de mentiras. Começou sutil. Um comentário aqui e ali para a mãe dela sobre como eu estava estranha ultimamente. Uma insinuação para o Lucas sobre como eu parecia distante. Uma sugestão de que talvez eu estivesse infeliz no casamento. Ela estava plantando sementes. Sementes de dúvida, de desconfiança, de paranoia. E então começaram os encontros casuais. Helena começou a esbarrar comigo em lugares suspeitos. No estacionamento do supermercado, quando eu estava conversando com um colega homem da academia. Na saída da escola onde eu dava aula, me vendo dar tchau para um professor. No shopping, quando eu estava tomando café com meu primo que Lucas nunca tinha conhecido. E sempre, ela mencionava esses encontros pro Lucas de um jeito cheio de insinuação. Nossa, encontrei sua esposa hoje no shopping. Ela estava muito bem acompanhada. Quem era aquele rapaz? Vi a Juliana conversando muito animada com um homem no estacionamento. Ela te contou? Ela não acusava diretamente, só jogava a isca e deixava a imaginação fazer o resto do trabalho. Lucas começou a me questionar. Quem era aquele cara que a Helena viu você conversando? Por que você não me contou que foi no shopping?
Você está me escondendo algo? E cada vez que isso acontecia, eu explicava, mostrava que era inocente, provava que não tinha nada demais. Mas eu via nos olhos dele. A dúvida estava lá. Pequena, mas estava. Helena estava conseguindo. Devagarzinho, metodicamente, ela estava conseguindo fazer meu próprio marido duvidar de mim. E o pior, ela estava adorando. Cada vez que eu tinha que me explicar, cada vez que eu via a dúvida nos olhos dele, eu sabia que ela estava em algum lugar sorrindo, satisfeita com o caos que estava criando. Foi quando eu decidi que precisava de provas, precisava documentar, precisava ter evidências concretas de que Helena estava mentindo, manipulando, sabotando. Comecei a anotar tudo: data, hora, o que ela disse, quem estava presente. Comecei a salvar mensagens, prints de conversas, gravações quando ela estava sendo especialmente venenosa. Juntei tudo numa pasta no meu computador, organizada, datada, pronta para o dia em que eu precisasse mostrar para Lucas que eu não estava louca, que não estava exagerando, que havia um padrão claro e inegável de comportamento destrutivo da parte da irmã dele. Mas Helena era esperta. Muito esperta. Ela nunca deixava evidências diretas. Nunca colocava nada por escrito que pudesse ser usado contra ela. As manipulações eram sempre verbais, sempre em particular, sempre com testemunhas que eram da família dela e que obviamente iam ficar do lado dela. Ela tinha anos de experiência nisso. E eu comecei a perceber que provavelmente eu não era a primeira. Comecei a me perguntar sobre a tal da Camila, a ex-namorada que ela tinha mencionado no primeiro jantar. Será que ela tinha passado pelo mesmo inferno? Será que tinha outras? Decidi investigar. Criei um perfil falso no Facebook e procurei pelas ex-namoradas do Lucas que ele tinha mencionado casualmente ao longo do nosso relacionamento. Encontrei 3. Camila, que tinha namorado com ele por 2 anos. Renata, 6 meses. E Bianca, 1 ano. Mandei mensagens para as 3, me apresentando como uma amiga fazendo uma pesquisa sobre dinâmicas familiares em relacionamentos. Algo vago o suficiente para não parecer maluca. Camila me respondeu, e o que ela me contou me fez entender que eu estava presa num padrão que se repetia há anos. Camila tinha passado exatamente pela mesma coisa. As visitas sem avisar, os comentários venenosos, a competição tóxica, a manipulação emocional. Ela tinha aguentado por 2 anos antes de terminar com Lucas, não porque não o amasse, mas porque não aguentava mais a irmã dele. E quando terminou, Helena tinha ficado feliz, tinha feito uma festa, tinha até ligado para Camila dizendo: "Você nunca foi boa o suficiente mesmo." Renata não respondeu minhas mensagens, mas Bianca respondeu. E a história era a mesma, padrão idêntico. Helena destruindo relacionamentos do irmão sistematicamente, sem remorso, sem consciência do mal que estava causando. Ou pior, com plena consciência e zero arrependimento. Mostrei isso pro Lucas? Não. Porque eu sabia que ele ia achar que eu estava sendo obsessiva, invasiva, que estava procurando pelo em ovo. Então guardei essa informação. Guardei junto com todas as outras evidências que estava coletando, esperando o momento certo, o momento em que ele não ia poder negar, não ia poder ignorar, não ia poder defender a irmã. Eu só não sabia que esse momento ia chegar da forma mais dramática possível, com ela sentada na minha cama, fabricando provas de uma traição inexistente. Helena tinha escalado, tinha ido de insinuações sutis para a fabricação direta de evidências, e isso me mostrou o quanto ela estava desesperada. Porque eu não tinha desistido, porque eu não tinha saído correndo como as outras, porque o casamento estava forte, apesar de todos os esforços dela. Então, ela decidiu usar a arma nuclear. Ia me fazer parecer traidora, ia destruir minha credibilidade de uma vez por todas, ia garantir que Lucas nunca mais confiasse em mim, ia me tirar do caminho permanentemente. Mas ela não contava com uma coisa. Ela não contava que eu fosse chegar em casa mais cedo naquele dia. Não contava que eu fosse flagrá-la no ato. E definitivamente não contava que eu fosse ter a sangue frio de trancar ela e meu marido no quarto e chamar reforços. Porque foi exatamente isso que eu fiz. E quando Marcelo e Patrícia chegaram naquela porta, quando Patrícia me contou que tinha passado pelo mesmo inferno, quando entendi que não estava sozinha, foi como se todas as peças do quebra-cabeça finalmente se encaixassem. Voltando para aquele momento na sala, com os gritos de Helena e Lucas vindo do quarto trancado, eu olhei para Patrícia e perguntei: "O que exatamente ela fez com você?" Patrícia respirou fundo, olhou para o marido que acenou com a cabeça, encorajando ela a falar, e começou a contar. Quando eu e Marcelo começamos a namorar, há 4 anos, Helena era solteira e morava com os pais ainda.
Ela tinha 23 anos e era completamente dependente emocionalmente dos irmãos, especialmente do Marcelo, que é o mais velho. Quando Marcelo me apresentou para ela, a reação foi idêntica à que imagino que ela teve com você. Frieza, avaliação cruel, rejeição imediata. Mas comigo, Patrícia continuou, ela foi mais longe porque eu engravidei. 6 meses depois de começarmos a namorar, eu descobri que estava grávida. Foi inesperado, mas eu e Marcelo decidimos assumir, nos casar, construir nossa família. Helena ficou transtornada. Ela começou a espalhar para toda a família que eu tinha engravidado de propósito para prender o irmão dela, que eu era uma oportunista, uma interesseira. Fez a vida da gente um inferno. E então, quando eu estava de 5 meses, ela fez algo imperdoável. O coração apertou no meu peito. O que ela fez? Ela forjou resultados de exame de DNA. Patrícia disse com a voz tremendo. Ela tem uma amiga que trabalha em laboratório. Conseguiu papéis com o cabeçalho oficial, falsificou tudo. Levou para o Marcelo dizendo que tinha pedido o exame sem eu saber, usando um copo que eu tinha usado na casa dos pais, e que o bebê não era dele. Os resultados mostravam 0% de compatibilidade. Ela tinha fabricado tudo. Minha mão foi para a boca. Meu Deus! Marcelo acreditou nela, Patrícia continuou, e eu vi as lágrimas começarem a descer. Ele acreditou na própria irmã, ao invés de em mim. Terminou comigo. Me chamou de mentirosa, de vadia. Disse que eu tinha destruído a vida dele. Eu tentei explicar, tentei provar que era mentira, mas ele não quis nem ouvir. Passei os últimos 4 meses da gravidez sozinha. Minha filha nasceu e eu fiz o teste de DNA de verdade, em laboratório oficial, com testemunhas. Obviamente deu 99,9% de compatibilidade com o Marcelo. Como vocês voltaram, levei os resultados para ele pessoalmente. Mostrei os 2 laudos lado a lado, o falso da Helena e o verdadeiro do laboratório certificado. Ele finalmente enxergou. Finalmente viu o que a irmã tinha feito. Foi até a casa dos pais, confrontou Helena na frente de todo mundo. Ela chorou, fez cena. Disse que tinha sido mal entendido, que a amiga do laboratório devia ter se confundido, mas a verdade tinha saído. Marcelo me pediu perdão, pediu para voltar, e eu, porque ainda o amava e porque queria que nossa filha tivesse um pai, aceitei. Mas Helena continuou, Marcelo interrompeu. Ela pediu desculpas superficiais, mas nunca parou realmente. Continuou fazendo comentários, continuou tentando criar problemas, continuou com ciúmes doentio. Nos afastamos dela, cortamos contato quase completamente, mas sempre soubemos que um dia ela ia fazer a mesma coisa com o Lucas e quem quer que ele estivesse namorando. Por isso, quando você ligou hoje, a gente estava justamente vindo para cá. Porque a gente ficou sabendo, através da minha mãe, que Helena estava preocupada com o casamento do irmão, que você não era confiável, que ela tinha descoberto algo grave. A gente sabia o que ela estava planejando. E a gente trouxe provas. Patrícia abriu a bolsa e tirou uma pasta. Isso aqui é tudo. Os 2 laudos de DNA, um falso e um verdadeiro. Prints de mensagens dela, admitindo para amigas o que fez. Depoimentos de pessoas que viram ela agir de forma manipuladora comigo e com outras namoradas do Marcelo antes de mim. Gravações de conversas onde ela fala abertamente sobre querer proteger os irmãos de mulheres que não são boas o suficiente. Tudo datado, tudo organizado, tudo pronto para mostrar para o Lucas que ele está casado com uma mulher inocente e que tem uma irmã que precisa seriamente de ajuda psicológica. Naquele momento, ouvindo aquilo tudo, vendo as provas reais de um padrão de comportamento destrutivo que ia muito além de mim, eu senti algo que não sentia há meses. Senti esperança. Esperança de que finalmente, a verdade ia aparecer. De que Lucas ia enxergar. De que eu ia ser livre dessa prisão psicológica que Helena tinha me colocado. Olhei para a porta do quarto, onde os gritos tinham diminuído, mas ainda dava para ouvir Helena falando alto, provavelmente contando mais mentiras para meu marido, e pensei, agora sim, agora chegou a sua hora de pagar por tudo. Vamos abrir essa porta, eu disse. Vamos mostrar para ele quem ela realmente é. Mas Patrícia segurou meu braço. Espera, antes de abrir, você precisa estar preparada, porque quando a gente mostra a verdade, quando a gente tira a máscara dela, a reação pode ser violenta. Ela pode surtar, pode fazer cenas piores, pode até virar a situação contra você de formas que você nem imagina. Você está pronta para isso? Eu olhei nos olhos dela e vi ali uma sobrevivente. Vi uma mulher que tinha passado pelo inferno e tinha saído do outro lado mais forte, e eu quis ser essa mulher também. Estou pronta. Peguei a chave, respirei fundo
e abri a porta do quarto. Lucas estava sentado na cama, com a cabeça nas mãos. Helena estava de pé perto da janela, e quando me viu, seu rosto passou por várias expressões em segundos: surpresa, raiva, medo e finalmente aquela máscara de vítima que ela usava tão bem. Como você ousa me trancar aqui? Você está completamente louca. Lucas, você está vendo? Eu te disse que ela estava instável. Lucas levantou a cabeça e me olhou. Eu vi confusão nos olhos dele. Vi dor, vi cansaço. Ju, o que está acontecendo? Por que você nos trancou? A Helena estava me mostrando umas conversas suas que ela inventou. Eu interrompi com a voz firme. Que ela fabricou. Assim como ela fabricou um exame de DNA falso há 4 anos para destruir o relacionamento do Marcelo com a Patrícia. Helena ficou branca. Lucas olhou para mim sem entender. Do que você está falando? Foi quando Marcelo e Patrícia entraram no quarto. Helena viu o irmão e a cunhada e literalmente cambaleou. O que vocês estão fazendo aqui? Impedindo você de destruir outro relacionamento, Marcelo disse, e sua voz estava carregada de uma raiva contida há anos. Helena, acabou. Chega. Você vai parar com isso agora. Lucas se levantou. Alguém pode me explicar o que diabos está acontecendo? E então, Patrícia começou a contar. Contou tudo. A manipulação, o exame falso, os 4 meses que passou sozinha grávida, a prova da mentira. Mostrou os documentos, as mensagens, as gravações. Marcelo confirmou tudo, com lágrimas nos olhos, pedindo desculpas para a esposa mesmo anos depois, por ter acreditado na irmã ao invés de acreditar nela. E eu completei, mostrando minhas próprias anotações, meus prints, minha documentação de 2 anos de manipulação sistemática. Mostrei as conversas com Camila e Bianca, as ex-namoradas que tinham passado pelo mesmo. Mostrei o padrão claro e inegável. Lucas olhou para tudo aquilo e ficou em silêncio. Um silêncio pesado, doloroso. E então, ele olhou para a irmã. É verdade, Helena? Tudo isso é verdade? E ali, naquele momento, Helena teve uma escolha. Podia continuar mentindo, continuar se fazendo de vítima, continuar negando. Ou podia, finalmente, pela primeira vez na vida, admitir o que tinha feito. Vi a batalha acontecer no rosto dela. Vi ela considerando suas opções, e então vi o momento exato em que ela percebeu que tinha perdido, que não tinha mais como manipular, como controlar, como escapar da verdade. Ela desabou. Literalmente desabou no chão. Começou a chorar compulsivamente, aquele choro que não era mais manipulação, era desespero real. Eu não queria perder vocês, ela soluçou. Eu não queria ficar sozinha. Toda vez que vocês arrumavam namorada, eu me sentia abandonada. Toda vez que vocês escolhiam essas mulheres ao invés de mim, eu sentia que estava perdendo meus irmãos. Eu sei que fui longe demais, eu sei que fiz coisas horríveis, mas eu estava com tanto medo de ficar sozinha que não conseguia parar. Era uma confissão, mas não era um pedido de desculpas, era uma justificativa. Como se o medo dela de solidão justificasse destruir vidas, fabricar mentiras, separar famílias. E naquele momento, eu vi que Helena não era apenas manipuladora. Era alguém profundamente quebrado. Alguém que precisava seriamente de ajuda profissional, mas que tinha causado danos reais e precisava responder por isso. Lucas ajoelhou na frente da irmã, mas não para confortá-la, para olhar nos olhos dela e falar: você precisa sair daqui agora. Você precisa sair da minha casa, da minha vida, até que procure ajuda de verdade, até que faça terapia, até que reconheça a gravidade do que fez, até que esteja genuinamente pronta para mudar. Eu não quero você perto de mim ou da minha esposa. E se você chegar perto da Juliana de novo, se você tentar qualquer coisa contra ela, eu vou conseguir uma ordem de restrição. Entendeu? Helena olhou para o irmão com uma expressão de choque total. Você está me escolhendo ela ao invés de mim? Sou sua irmã, seu sangue, e ela é minha esposa, Lucas respondeu. A mulher que eu escolhi para construir uma vida, a mulher que você tentou destruir com mentiras. Sim, Helena, eu estou escolhendo ela, e era para ter escolhido desde o começo. Helena se levantou cambaleante, olhou para todos nós com uma mistura de ódio e desespero, e saiu do quarto. Ouvimos a porta da frente bater, e então, silêncio. Silêncio completo. Lucas virou para mim, com lágrimas escorrendo pelo rosto, e disse: me desculpa. Me desculpa por não ter acreditado em você. Me desculpa por ter defendido ela quando você tentou me mostrar. Me desculpa por ter deixado você passar por tudo isso sozinha. Eu queria estar furiosa. Queria gritar. Queria dizer que ele tinha me decepcionado profundamente. Mas olhando para ele ali, quebrado, percebendo que tinha sido manipulado pela própria irmã durante anos, eu só consegui sentir compaixão.
A gente vai superar isso, eu disse. Mas você precisa prometer uma coisa, que daqui pra frente você vai me ouvir, que vai confiar em mim, que vai me escolher. Eu prometo, ele disse. Eu juro que prometo. Marcelo e Patrícia saíram logo depois, mas não antes de Patrícia me dar um abraço longo e me sussurrar. Você foi corajosa. Você foi mais corajosa do que eu fui. Não deixa ela voltar. Não deixa ela te manipular de novo com pena ou com promessas. Protege o que é seu. E eu prometi que ia fazer exatamente isso. Aquela noite, depois que todos saíram, eu e Lucas conversamos até às 4 da manhã. Ele me contou coisas sobre Helena que eu não sabia. Como ela sempre foi possessiva com os irmãos desde criança. Como teve dificuldades para fazer amizades e sempre dependeu emocionalmente da família. Como os pais sempre passaram a mão na cabeça dela, sempre justificaram seu comportamento, sempre fizeram vista grossa para os sinais de que havia algo seriamente errado. Ele reconheceu que tinha perpetuado esse padrão, que tinha sido cúmplice mesmo sem intenção, que tinha priorizado manter a paz ao invés de enxergar a verdade. Os dias seguintes foram difíceis. Helena tentou ligar, mandar mensagens, enviar os pais para interceder por ela. Cada mensagem era uma obra-prima de manipulação. Eu estou tão arrependida, eu vou mudar, por favor não me abandone, vocês são tudo que eu tenho. Mas dessa vez, Lucas não cedeu. Bloqueou o número dela. Conversou seriamente com os pais, explicou a gravidade da situação, mostrou as provas do que ela tinha feito. A mãe chorou, chocada. O pai finalmente admitiu que sabia que Helena tinha problemas, mas nunca imaginou que fosse tão sério. Eles concordaram que ela precisava de ajuda profissional e se comprometeram a fazê-la buscar tratamento. Passaram-se 2 semanas, então 3, então 1 mês. Helena entrou em terapia, segundo a mãe dela. Estava tomando medicação para a ansiedade e para o que o psiquiatra tinha diagnosticado como transtorno de personalidade dependente com traços de comportamento manipulativo. Ela estava, aparentemente, trabalhando em si mesma, mas a gente manteve distância, porque cura não acontece da noite para o dia. E confiança, uma vez quebrada da forma que ela quebrou, leva anos para ser reconstruída. Com o tempo, meu casamento começou a se curar também. Lucas se tornou mais presente, mais atento, mais protetor. Ele aprendeu a me ouvir de verdade, a confiar no meu instinto, a me priorizar. Nossa relação ficou mais forte do que nunca, porque tinha passado pelo fogo e tinha sobrevivido. E eu aprendi também. Aprendi que algumas batalhas precisam ser lutadas, que algumas verdades precisam ser expostas, não importa o quão doloroso seja. Aprendi que minha voz importa, que meus sentimentos são válidos, que eu não preciso aceitar abuso só para manter a paz. 6 meses depois do dia em que tranquei aquela porta, Helena pediu para nos ver. Disse que estava pronta para pedir desculpas de verdade, para ter uma conversa honesta, para começar a reconstruir a relação se a gente deixasse. Conversamos, eu e Lucas, sobre se devíamos aceitar. Decidimos que sim, mas com limites bem claros. Encontramos com ela num café neutro, num lugar público, com hora marcada para acabar. Ela chegou diferente, o olhar era diferente, a postura era diferente. Ela parecia menor, menos intimidadora, mais humana. E ela pediu desculpas de verdade. Reconheceu cada coisa específica que tinha feito. Não se justificou, não minimizou, não jogou a culpa em outras coisas. Apenas reconheceu, pediu perdão e disse que entendia se a gente nunca conseguisse confiar nela de novo. Disse que estava trabalhando em si mesma, que estava aprendendo sobre limites saudáveis, sobre deixar as pessoas irem, sobre construir sua própria identidade ao invés de se agarrar nos irmãos. Disse que tinha começado a namorar alguém, um cara que conheceu na terapia em grupo e que pela primeira vez estava tentando ter um relacionamento saudável. Eu não sei se acredito totalmente nessa transformação. Parte de mim ainda está alerta, ainda está esperando a próxima manipulação, o próximo ataque. Mas outra parte de mim, a parte que conseguiu sobreviver a tudo isso e sair mais forte, escolhe ter esperança cautelosa. Escolhe acreditar que pessoas podem mudar, mas sem baixar completamente a guarda. Estabelecemos limites, visitas marcadas, sempre em lugares neutros, nunca sozinha com Lucas, nunca opiniões sobre nossa vida de casal. E por enquanto, ela tem respeitado. A verdade é que aquela história poderia ter terminado muito pior. Poderia ter terminado em divórcio, em família completamente destroçada, em traumas permanentes, mas terminou em crescimento, terminou em cura, terminou em limites saudáveis, sendo estabelecidos e respeitados. E eu estou orgulhosa de como eu lidei com tudo.
Orgulhosa de não ter desistido do meu casamento quando ficou difícil. Orgulhosa de ter tido a coragem de trancar aquela porta e chamar reforços. Orgulhosa de ter exposto a verdade, mesmo quando era mais fácil continuar fingindo que estava tudo bem. Se tem algo que eu aprendi com tudo isso, é que manipuladores só têm poder quando ninguém os expõe. Eles contam com o silêncio, com a vergonha, com o medo de fazer ondas. Mas quando você acende a luz, quando você chama a verdade pelo nome, quando você se recusa a jogar o jogo deles, eles perdem. Eles podem espernear, podem fazer cena, podem tentar virar o jogo, mas a verdade sempre vence no final. E para qualquer mulher que está passando por algo parecido, que tem uma sogra manipuladora, uma cunhada tóxica, uma família política que tenta destruir seu relacionamento, eu quero dizer, você não está louca. Seu instinto não está errado, suas preocupações são válidas. Documente tudo, busque apoio. Não tenha medo de expor a verdade. E, acima de tudo, não aceite menos do que respeito absoluto. Você merece um parceiro que te escolhe, que te defende, que te coloca em primeiro lugar. E se ele não faz isso, se ele sempre vai escolher a família tóxica ao invés de você, então talvez ele não seja o parceiro certo. Meu casamento sobreviveu porque Lucas finalmente me escolheu. Mas foram 2 anos de inferno até chegarmos lá. 2 anos que poderiam ter sido evitados se ele tivesse me ouvido desde o começo. Então, mulheres, quando seu homem não te ouve, quando ele defende a família tóxica ao invés de vocês, quando ele minimiza suas preocupações e te faz se sentir louca, saibam que vocês têm uma escolha. Podem lutar como eu lutei, podem expor a verdade e forçar uma mudança, ou podem partir, podem escolher a paz, podem decidir que não vale a pena a batalha. E qualquer uma dessas escolhas é válida. Qualquer uma dessas escolhas é corajosa. Hoje, quase 1 ano depois daquele dia dramático, eu olho para trás e vejo quanto eu cresci. Vejo quanto eu me tornei mais forte, mais confiante, mais consciente do meu próprio valor. Helena, sem saber, me deu um presente. Ela me forçou a encontrar uma força que eu nem sabia que tinha. Me forçou a lutar pelo que é meu. Me forçou a estabelecer limites que agora uso em todas as áreas da minha vida. E por isso, de uma forma estranha, eu sou quase grata. Grata pela lição, grata pela transformação, grata por ter descoberto do que sou capaz quando é preciso. Se essa história mexeu com você, se você se viu em algum momento dela, se você também já passou ou está passando por uma situação de manipulação familiar, quero que saiba, você não está sozinha. Existem milhares de mulheres vivendo isso agora mesmo, achando que estão loucas, achando que estão exagerando, achando que o problema está nelas, mas não está. O problema está em famílias que não enxergam a toxicidade, em parceiros que escolhem a paz ao invés da justiça, em manipuladores que se escondem atrás de lágrimas e falsa preocupação. Por favor, deixe seu like se essa história te tocou, se inscreva no canal para mais relatos reais de mulheres reais e me conta nos comentários. Você faria o que eu fiz? Você trancaria aquela porta? Você teria a coragem de expor a verdade, mesmo sabendo o caos que isso causaria? Vamos criar uma comunidade onde mulheres se apoiam, onde ninguém precisa passar por isso sozinha. Sua história também importa, sua dor é válida e você merece ser ouvida. Nos vemos no próximo relato. E lembra, você é mais forte do que pensa e você merece escolher você mesma sempre.